O ato do Bolsonaro na Paulista ontem foi um fracasso. E tem pelo menos duas leituras a partir disso. Uma delas é de que a extrema-direita perdeu força no Brasil. A outra é de que o depoimento do Bolsonaro ao STF, quando ele tentou parecer moderado, fez piadinha, falou que era tudo retórica, né, as ameaças e ataques que ele fazia, chamou de malucos os apoiadores dele que ficaram acampados nos quartéis pedindo intervenção militar, a mando dele, né, e que foram e tentaram de fato um golpe de Estado no 8 de janeiro, tudo isso pode ter levado essas pessoas a desanimarem em relação ao Bolsonaro e por isso não tiveram presentes ali em apoio a ele. Eu tenho falado há algum tempo que o problema não é candidato A, B ou C, mas essa massa fascista que foi criada e levada a uma situação de extremismo, de defesa do golpismo. Essa massa não vai aceitar um candidato moderado. Então tem essa movimentação de uma direita que era entendida como democrática junto ao Tarcísio, que é na prática um extremista, é um cara que está militarizando escolas no estado de São Paulo, não precisa falar mais do que isso, né? Está incentivando violência policial, atacando a cultura. Essa junção para tentar vender à sociedade de que Tarcísio é um candidato moderado, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu na eleição municipal de São Paulo, quando o Pablo Marçal veio e ninguém esperava, e veio e foi aquela avalanche, por muito pouco ele não foi ao segundo turno. Então isso leva a uma situação de que pode se repetir em 2026, essa situação de vir alguém que não está no radar ainda para chegar ao segundo turno. Sobre essa aliança da direita com a extrema-direita, eu falo mais daqui a pouquinho, inclusive sobre a minha saída do Direito Já Fórum pela Democracia, mas antes eu quero falar para vocês que responderam a minha enquete, e você que está chegando aqui, muitas pessoas demonstraram que não acompanham mais a política, né? Falaram ali que não acompanham mais, seja por cansaço, desencanto, desesperança diante de um cenário tão terrível que a gente está vivendo. Acho que a gente precisa entender a política como algo maior do que eleição. A política é o dia a dia, a política são as conversas que a gente pode ter com as pessoas que estão próximas, e conversa é diálogo, não é tentar impor uma visão, não é ser colonizador de ideias, é ouvir, é conversar e tentar explicar um pouco do que está acontecendo para as pessoas terem uma dimensão do que está em jogo nesse momento. E o jogo é uma coisa que para mim já era muito nítida desde antes do Lula assumir. A gente está vivendo uma democracia sequestrada. O que significa isso? O governo foi eleito a partir de pautas que ele ofereceu para a sociedade nas eleições, só que ele está sendo impedido de governar a partir dessas pautas porque ele está nas mãos de um Congresso, que é o pior Congresso desde a redemocratização. E eles estão fazendo de tudo para deixar o Brasil ingovernável. Isso fica muito nítido quando a gente vê que o governo construiu um acordo sobre a questão do IOF com o Congresso, o Lula foi lá e emitiu um decreto a partir desse acordo e mesmo assim o Congresso derrubou o decreto. O governo parece que finalmente entendeu o que está acontecendo e partiu para a luta política, informando a sociedade de que ele, governo, está tentando reduzir os privilégios dos mais ricos, enquanto o Congresso está tentando fazer ajuste fiscal, tirando verba da saúde, da educação e impedindo a justiça tributária para enfrentar essa brutal desigualdade social do nosso país. E esse boicote acontece porque essa aliança da direita com a extrema-direita visa fazer com que o Lula ou outro candidato de esquerda chegue muito enfraquecido em 2026 para que ele não possa ganhar a eleição. Então a gente precisa entender essa articulação da direita com a extrema-direita, que quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que pelo menos desde o começo do ano passado, né, de 2024, eu tenho alertado para isso. Se eu não me engano, em 2023 eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, e a gente tem que ficar de olho no que está acontecendo. Eles têm essa tentativa de produzir um candidato que pareça moderado, mas que de fato carrega as mesmas bandeiras do bolsonarismo. Esse candidato hoje é o Tarcísio, né, e como eu falei, alguém que está militarizando escolas. Quem conhece sobre educação sabe quanto isso é terrível para o futuro da educação no país. Isso não pode ser tratado como algo democrático, mas eles vão tentando vender isso como uma opção democrática. E essa aliança fica muito nítida a partir de algo que acontece alguns dias atrás, quando o Kassab, que é o grande nome do Centrão, né, essa ala da direita que ainda é entendida por alguns como democrática, e ele vai a público nas redes dele e posta ele num evento ao lado do Bolsonaro e do Tarcísio,
3 dias depois do Flávio Bolsonaro dar aquela entrevista falando que o candidato apoiado pelo Bolsonaro precisa se comprometer com a impunidade às pessoas que tentaram dar um golpe, inclusive o próprio Bolsonaro. E falou que nem que seja preciso fazer uso da força, esse candidato tem que se comprometer com isso. 3 dias depois o Kassab vai lá e recebe a medalha de imbrochável do Bolsonaro, que nada mais é do que uma medalha que humilha quem a recebe, porque é o Bolsonaro mostrando para o Brasil inteiro que essa pessoa depende dos votos que ele tem e para isso ela aceita qualquer bizarrice como receber essa medalha. E com isso eu chego na minha saída do Direito Já Fórum pela Democracia recentemente, algumas semanas. Eu entendo que a gente tinha 4 anos para fazer muito barulho e informar a sociedade sobre todos os crimes. A gente tem tantas provas de crimes cometidos pelo governo Bolsonaro e crimes contra a democracia. E a gente tinha que ter usado esses 4 anos para expor isso para a sociedade ao máximo, para que as pessoas entendessem o momento que a gente está vivendo e compreendessem a importância dessa próxima eleição de 2026, para que nenhum candidato minimamente apoiado por Bolsonaro, ou que tenha feito parte do projeto dele, tivesse chance de ser eleito. Mas, ao invés disso, o que a gente viu foi a direita, essa direita entendida como democrática, se aproximando do bolsonarismo, construindo essa aliança eleitoral com ele, que agora está extremamente explícita para todo o Brasil. E, para mim, a gota d'água foi quando saiu a notícia de que essa direita do centrão e a extrema-direita estão se unindo para eleger senadores em 2026. A grande luta política no ano que vem vai ser pelo Congresso, porque se essa ala da direita com a extrema-direita tiver votos suficientes no Senado, principalmente, mas também na Câmara, eles vão ser capazes, inclusive, de fazer impeachment de ministros do STF, e aí a democracia cai de joelhos de vez, e vai ser muito difícil sustentar e fazer aquilo que a gente conseguiu fazer entre 2019 e 2022, que é segurar o avanço da extrema-direita. Então eu não vou entrar em detalhes aqui, porque é uma questão mais ali do fórum, né? Mas para mim essa foi a gota d'água e ficou muito nítido que eles vão continuar tratando pessoas como o próprio Kassab, mesmo depois de receber essa medalha humilhante, como democratas. E eu, obviamente, não tenho como concordar com isso, acho isso um risco imenso, porque você está passando para a sociedade a ideia de que alguém que está ao lado do Bolsonaro, que está ao lado do Tarcísio, é um democrata. E ao invés de informar a sociedade sobre os crimes que eles cometeram, a gente está passando a ideia de que quem está com eles também pode ser tratado como democrata. Isso é um risco imenso e para mim foi a gota d'água, e outras coisas aconteceram que não cabe aqui falar, mas desde então eu saí do Direito Já e achei importante falar aqui, até porque muita gente segue o Direito Já ou entrou no Direito Já por meio de articulações que eu ajudei a construir. Uma coisa importante que eu esqueci de falar. Podem falar, mas se precisa conseguir um número suficiente de votos no Senado, na Câmara, não precisa fazer alianças com esses partidos do Centrão também. Claro que esse diálogo é parte do jogo político e precisa ser feito pelo governo Lula, pelos partidos, pelas lideranças. Normal que isso vá continuar acontecendo, mas a sociedade e, em especial, movimentos pela democracia não podem de forma alguma ajudarem no processo de normalização do extremismo. Não podem tratar como democratas alguém que está ali abraçado ao Bolsonaro, porque isso passa a mensagem para o restante da sociedade de que o que o Bolsonaro fez é aceitável. Então, por isso que para um movimento de democracia e para a sociedade em geral, é importante que a gente faça essa distinção e cobre de quem está nesse momento abraçado ao Bolsonaro. Então, reforço aqui, entendo a desesperança, entendo o cansaço, mas a gente não pode abrir mão da política num momento como esse que a gente está vivendo. Acho que o nosso erro é que a gente por muito tempo colocou a expectativa da construção política muito nas mãos das lideranças, por meio eleitoral, e o que a gente está vendo é que muitas das lideranças políticas do Brasil têm um total descompromisso com a democracia, não estão preocupadas com o futuro do país. Então cabe a nós, dentro das nossas comunidades, dentro da nossa área de atuação profissional, onde for possível dialogar,
construir a política do micro para o macro. Entender quais são os problemas que estão ao nosso redor, como a gente pode agir a partir deles, construir soluções e a partir daí construindo diálogos onde a gente possa trazer também essa questão mais ampla e quem sabe, buscar que mais pessoas tenham dimensão do que está acontecendo.